Estamos aqui na estufa úmida de casa, ao lado do Anthurium pedatum. Essa estufa úmida eu adaptei, é uma cobertura de área externa de casa, e eu fiz esta adaptação com sistemas de aspersores, sombrite, filtros, há 2 anos mais ou menos. E este pedatum aqui está muito bonito. É um dos indivíduos mais adultos aqui da minha coleção. Eu iniciei o cultivo aqui em casa em torno de 3 anos, mais ou menos. Vou tentar encontrar foto aí, o registro da muda que chegou aqui. Era uma muda bastante pequena e praticamente reconhecível em relação ao que a gente vê aqui agora, né? As aráceas aí, boa parte delas, elas sofrem um processo de transformação que a gente chama de morfogênese. E essa morfogênese aí dá para comparar mais ou menos como o ser humano, né? A fisionomia da criança é bastante diferente, em geral, em relação ao adulto que ele vai se tornar. E esse carinha aqui, Anthurium pedatum, ele vai adquirindo esses recortes, vamos dizer assim, cada vez mais acentuados. As nervuras vão ficando também mais acentuadas. Em termos estéticos, ele é do tipo liso, cartáceo, nem dá para dizer que é coriáceo. A espessura da folha é relativamente fina. E eu tenho este carinha como um dos interessantes aí para a produção dos híbridos que eu tenho realizado aqui em casa. Vocês que já lidam em suas coleções, em seu cultivo com Anthuriums, vocês vão notar que a inflorescência também ela vai se desenvolvendo e vai crescendo de acordo com o porte do indivíduo, né? Quanto mais adulto, maior são as suas inflorescências. E 3 anos aqui não dá ainda para dizer que esse cara atingiu o seu ápice de maturidade, de tamanho, de formação. Ele está no meio do caminho ou passou um pouco do meio do caminho. As inflorescências são medianas aí em seus portes. Em outros episódios eu registrei a inflorescência. No caso aqui na ocasião estou sem inflorescência no momento. A fase feminina, a antese feminina tem se mostrado sempre bastante evidente, com bastante presença de gotículas. E depois na antese masculina, a fase masculina, o pólen é um pólen um pouquinho mais grosseiro, um tom de marrom e é bastante abundante. Eu consigo colher aí por 3, 4, 5 dias consecutivos. Todas as manhãs é possível retirar o pólen desse cara. E é isso, 2, 3, 4, 5 dias consecutivos. Se tem ocasião aqui de inflorescência de outras espécies que eu tenho interesse de polinizar, já realizo. Se não, eu congelo, como eu já demonstrei aí em outros episódios. E eu mostrei recentemente aí a vocês como estão as plântulas deste cara, na verdade do Anthurium papillilaminum regardens, como matriz receptora do pólen. E este cara aqui como doador do pólen. A germinação se iniciou há uns 4 meses atrás, tá? E a princípio aí a gente nota nessas plântulas o formato mais cordato em todos os indivíduos. E aí então a gente pode sugerir a predominância do regardens aí, pelo menos neste início, tá? Lembrando que o pedatum, por exemplo, é um cara que sofre muita morfogênese, até mais do que o Anthurium papillilaminum. Os Anthuriums papillilaminum, em geral, a expressão da morfogênese é um pouco mais sutil. No caso do pedatum aqui é bastante evidente, então é necessário aguardar aí para ver. Esse carinha aqui já mudou de lugar 3 vezes. O início do seu cultivo foi dentro de um terrário aquário, então as condições lá estavam excelentes, com luz grow light, características aí de cultivo indoor, a gente mantendo a umidade, a temperatura mais elevada e constante e uma iluminação do tipo grow light. Depois disso ele passou para o telhado da casinha do Tango, basicamente aí vivendo de mangueiradas ocasionais e as intermitências naturais que ocorrem aqui nessa área aberta, onde a gente encontra o painel paredão. Eu deixo a natureza agir um pouco mais. Uma planta bastante resistente, de relativo fácil cultivo, lembrando aí das condições ideais de substrato principalmente, né? E depois, por último, terceira mudança, veio para cá, para a estufa úmida, adaptada aqui com sistemas de aspersão. A umidade aqui também se mantém um pouco mais alta. Existe uma dispersão de umidade, porque não é uma estufa totalmente fechada,
A gente tem as passagens aqui da sala, esta área aqui da estufa para o painel paredão. A gente vai ter um portãozinho aqui que vai dar para a garagem. De qualquer forma, de 6 vezes a 7 vezes por dia, o sistema de aspersão ativa aqui, passa aí em torno de 2 a 3 minutos ativos, ligados, com a água se esparramando por aqui. Isso promove a umidade do ar, aumenta a umidade do ar e promove também a rega. Falando nisso, começou aqui. Essa combinação de umidade constante, periódica, diária, inclusive uma molhadeira nos substratos, com o substrato mais inerte, com insumos e componentes mais inertes, é bastante eficiente. A rega aqui então é bastante constante, os substratos não ficam úmidos, eles ficam molhados. E por isso então, nesta condição de muita umidade, água caindo direto, constantemente no solo, mas esses componentes, insumos, aerados, porosos, leves, fáceis aí para que fisicamente as raízes se espalhem. A gente vai garantir oxigenação, eu consigo garantir aqui facilidade mecânica, literalmente mecânica, para que as raízes tenham tranquilidade aí para se esparramar em meio ao substrato. E aí, como os insumos são mais inertes, o sistema de adubação periódico é o que vai fazer a compensação aí. Macro e micronutrição, Monstera Lab borrifado aí todas as noites depois que o sistema de aspersão desligou, fora que mais à noite está mais fresco também e os estômatos estão mais aptos aí para absorção. Então uma vez por semana eu faço isso e associando esses fatores a gente tem aí um crescimento contínuo. A minha relação com as plantas que habitam esta área é bastante diferente em relação lá ao rack e à bancada de polinização. Eu posso dizer que as plantas que estão lá são as que têm mais mimo e nem por isso quer dizer que elas crescem melhor. E aqui, quase como a área aberta aqui do painel paredão, eu deixo meio que correr mais solto. Então, como a condição de clima é muito mais ideal do que a área do painel paredão, as espécies, as variedades, elas vão se avolumando, elas vão se movimentando com muito mais velocidade e um certo caos que projeta aí um contexto natural vai se estabelecendo. Embora a competição por substrato seja aí muito mais difícil, tem um caso ou outro que uma raiz aérea vaza no vaso do parceiro, existe uma competição aí por espaços aéreos, tutores, paredes, superfícies verticais aí, que é possível dizer que elas estão brigando entre si para ver quem conquista aí um espacinho mais interessante para o próprio crescimento. Então, em termos visuais, estéticos, começa a ficar um certo caos, como o painel paredão, e eu vou aos poucos regulando esse tipo de competição quando eu vejo lá que um ou mais indivíduos estão em muita desvantagem e podem aí perder seu espaço e tal, acabam se contendo ao formato mais mínimo possível para a sobrevivência. E esse que é um dos grandes baratos também de coleção, de cultivo. Algumas plantas, para resistirem aí a um ambiente muito competitivo, elas se reduzem aí ao mínimo suficiente em relação de energia, em relação de captação dos recursos de microclima para garantir a própria sobrevivência. E esse é um grande barato aí, uma grande inteligência, uma grande engenharia das plantas que é bastante diferente em relação à grande parte dos animais. Num ambiente como este, a estufa úmida, a gente alcança um equilíbrio no sentido do bioma, um equilíbrio em relação aos fatores climáticos e às plantas. Então a incidência de praga tende a ser muito pequena, fungos existem, só que eles são contidos, eles não se alastram, e pragas também às vezes acontecem, só que em indivíduos específicos, não chega a se alastrar aí copiosamente, dando sustos aí para quem coleciona. E isso ocorre basicamente, essa contenção ocorre basicamente a partir dessa relação de equilíbrio de microclima e indivíduos resistentes. A parte de equilíbrio metabólico, a própria resistência que a gente entrega não só com o clima ideal, como também com um sistema de nutrição eficiente. Então, por analogia, as plantas que habitam esta área aqui,
elas estão mais resistentes a qualquer tipo de gripe, tá certo? E é notável este tipo de equilíbrio, seja aqui ou em outros padrões aí de microclima que você entrega para sua planta, quando a doença, seja fungo, seja uma praga, elas se apresentam evidentemente de maneira contida, localizada naquele indivíduo. E por vezes este fungo, esta praga, ele não se manifesta crescente no próprio indivíduo, fica também contido lá em uma outra folhinha, numa quantidade, num volume de praguinhas bem contidas e depois desaparece ou fica só lá por um bom tempo, mas não prolifera. Isso é bem interessante de observar em contextos aqui como esse. No quesito do combate a potenciais proliferações aí das larvas do Aedes aegypti e um foco ou outro de maior alagamento ou de algum tipo de empossamento, eu aplico o Dengue Tech, tem se mostrado bastante eficiente aí há 6 meses. Hoje eu retomo um pouquinho a dengue que eu adquiri e tenho quase certeza que eu não adquiri aqui em casa, tá? Eu adquiri em algum outro lugar, algum dos outros 4 lugares aí que eu estive em períodos de incubação aí do vírus. E o Dengue Tech é um sistema protetivo aí, orgânico e natural, que vai atacar diretamente o sistema respiratório aí das larvas de Aedes, seja aegypti ou uma outra espécie que existe aqui no Brasil também. Então você que mora em casa aí no Brasil e tem o interesse hoje de construir ou adaptar uma área externa que sirva como estufa úmida, com sistemas de aspersão, com filtros solares aí para criar a condição de luminosidade ideal para as plantas de subbosque, assim como a querida Estela, que faz parte do grupo de membros, ela está num projetinho assim, e a gente vem conversado a respeito disso. Tá aí algumas das características e algumas das vivências possíveis aqui numa estufa úmida. Existem aqui relações de cultivo que podem ser bastante diferentes do que eu aplico aí copiosamente na área indoor, no rack da sala e no balcão de polinização, e que vocês têm acompanhado em diversos episódios consecutivos aqui no Fly Channel. Um último ponto que é interessante dizer, para finalidades de produção da própria espécie ou de híbridos a partir de semente, é que a proporção de inflorescências nesta área é menor, é comparativamente menor ao indoor, ao rack da sala. Por quê? Qual que é o único fator real que difere daqui em relação à sala? Sistema de nutrição é igual, é periódico e é igual. Qualidade de umidade, aqui se bobear, está um pouquinho melhor do que o indoor. A molhadeira aqui é mais intensa e a dispersão de ambos os ambientes é relativamente igual. Qualidades do substrato, mesma coisa, é igualzinho. Temperatura, talvez indoor a gente consiga aí de 2 a 3 graus um pouquinho mais quente em relação ao outdoor, principalmente em dias mais frios, de outono e inverno. No verão é calorão geral. O único fator que é diferente, eu tenho mais controle, eu entrego mais inclusive, é a condição de luminosidade. Aqui a gente tem o sol com todas as qualidades do espectro de cor, contudo a gente tem um filtro, até aí tudo bem, o filtro em si não elimina a passagem dessas qualidades de luminosidade, só que aqui a gente tem a intermitência natural, a rota natural que influencia intensidade e tempo de exposição. Lá eu entrego um tempo maior e uma intensidade constante, sabendo que as qualidades da Grow Light são tão eficientes quanto ao que o sol entregaria. Este é o único fator que efetivamente difere. A gente está falando então essencialmente das faixas azuis e vermelhas no nível de eficiência e numa intensidade, num tempo de exposição maior do que neste ambiente aqui da estufa úmida. Então foi assim, meus queridos colecionadores, fazia tempo que eu não trazia conteúdo em relação a um outro ambiente aqui da minha floresta. Resolvi trazer esta ênfase aqui a partir do Pedatum, me referenciando à estufa úmida e também inspirado pelo projetinho aí da querida Estela. A gente está desenvolvendo aí juntos esta ideia. E se você tem este interesse aqui, integrante a este super hobby que é de coleção e cultivo de plantas, estão aí os referenciais do Fly, valeu?
Até o próximo episódio, meus queridos colecionadores.